pequeno atraso. Pai Senhor, oi pessoal. Hoje a nossa live é com a Cíntia Mara Felício, psicóloga. Só vou aguardar ela entrar pra gente começar. Vocês me desculpem o atraso, eu tive um imprevisto técnico hoje. Meu notebook deu aquela tela azul. Aí eu tava esperando ele voltar. Graças a Deus ele voltou. Aí eu atrasei um pouquinho. Só estou aguardando a Cíntia entrar. Pai Senhor, amém. O Edson, hoje a live promete ser bênção, amém. Se Deus quiser. Pai Senhor, Pastor Luiz Ricardo. Estou aqui aguardando a Cíntia entrar. Pai Senhor, Cíntia. Oi, Cíntia. Pai Senhor, Sara, tudo bem? Pai Senhor, tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Primeiro queria falar que a gente está muito feliz em você ter aceitado o convite para falar com a gente sobre um assunto tão importante, né? Que todos necessitam saber, né? Sobre esse assunto, se cuidar. E eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, às vezes alguém não te conhece. A Cíntia, ela é psicóloga, formada na Universidade Federal de São João del Rei, mestre, faz o seu doutorado lá, é especialista em saúde e é psicóloga judicial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Varginha. Ela também é cristã, de berço, né? Sim, Eu falo graças a assim, no seu caso, que os pais são evangélicos de berço, né? Cíntia? Ah, eu achei que Tô tinha travado. travando um pouquinho, Sara. Pode repetir, por É, favor? no seu caso, seus pais são de berço evangélico, né? Minha mãe e meu pai não. Minha mãe nasceu no berço evangélico, mas meu pai não. E aí É. meu pai converteu depois, né? É, Uhum. assim, na, na adolescência, no início da adolescência, né? Foi pra igreja e conheceu minha mãe. E aí eles casaram, tiveram eu e mais outros dois irmãos. Graças a Deus nós tivemos, né, o privilégio de nascer num berço evangélico, né? Então, é uma base cristã muito forte, né? Criado na igreja. E atualmente ela está na Assembleia de Deus Missões de Varginha. E ela ministra palestras para casais, junto com seu marido, pastor Luiz Ricardo, Sim. para mulheres, para meninas. E hoje eu achei um papelzinho do Papo Reto que teve lá no Central em 2016. Ah, foi mesmo, eu lembro que nós tivemos É, lá. então, e foi engraçado que eu lembro direitinho de tudo que você falou, porque eu anotei atrás em Gênesis 24, coloquei um monte de coraçãozinho. Porque foi uma palavra que falou muito no meu coração, porque Eu lembro. você falava assim que aquela passagem onde o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaac, né? E você Exato. detalhava cada uma das características da Rebeca. Aí, tipo assim, como que você deve ser para achar a pessoa certa para você, né?
Na época eu já tinha meu namorado, né, que hoje é meu marido, graças a Deus, mas foi muito edificante para mim, né, porque mostrou como que deve ser uma serva de Deus, né, e me marcou aquilo lá. Então eu Muito bem. sei que você é uma mulher usada por Deus, né, através das suas ministrações, nas palestras, para adolescentes, mulheres, casais, né? E como eu disse, ela é casada com o pastor Luiz Ricardo e também é mãe, né, do Davi Luiz. Isso. E eu queria te perguntar primeiro, o que que levou você a cursar psicologia? Uhum. Bom, Sara, meu interesse pela psicologia, ele surgiu assim quando eu era ainda muito nova, quando eu era uma criança, sabe? Que foi um contato que eu tive com uma profissional da área de psicologia, né? Eu lembro que eu estava na escola, entrei na escola, né? E aqueles ajustes que a escola faz da idade dos alunos nas séries, né, escolares, eu ia, por 5 dias, eu ia ficar numa série anterior, né? E aí, a minha mãe, né, muito preocupada com a minha vida escolar, ela queria que eu pudesse ir para a série adiante, né? Uhum. A série da frente. E aí, então, ela me levou numa psicóloga, né? A escola lá pediu para que eu passasse por uma avaliação psicológica para ver se realmente eu tinha maturidade, se meu desenvolvimento permitisse que eu pudesse estar na série seguinte. E aí eu fui. Eu lembro que esse foi o primeiro contato que eu tive com uma profissional da área de psicologia. Passei pela avaliação, né? Ela me entrevistou, conversou comigo, aplicou alguns testes, e eu percebi que foi ali que meu interesse foi despertado para essa área, né? E aí depois, passou algum tempo, aquela profissional deu uma devolutiva para mim, para minha família, né? Falando que eu poderia cursar a série seguinte. Então, para mim foi uma experiência assim significativa, né? Eu tinha uma idade ainda era bem nova, mas eu já entendi o papel daquela profissional na minha vida naquele momento, né? E aí depois, né, eu fui estudando, cresci, cheguei no ensino médio e a gente sempre tem aquela dúvida, né? O que É, cursar, que curso, que profissão eu vou escolher, né? E, é. na verdade, eu nem fiquei muito perdida entre as profissões, não. Eu escolhi a psicologia mesmo. Foi o único vestibular que eu prestei na época, né? Na época era assim, o vestibular, a gente escolhia uma universidade, né? Fazia a prova lá, não tinha Enem, não tinha Uhum. plano de avaliação seriado, como nós temos hoje, né? E eu escolhi só a psicologia mesmo, né? Uhum. E, E e nessa eu época era muito mais difícil também, né? Só o vestibular, assim. era mais difícil, era só vestibular. E aí, assim, também, né, com o tempo, eu fui percebendo que eu gostava, que eu tinha uma tendência assim, a ouvir as pessoas, gostava de ouvir, gostava de escutar, né, o que as pessoas estavam dizendo, tinha essa habilidade de ouvir, né? Eu acho que eu tenho essa habilidade de mais ouvir, menos falar, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para o psicólogo. E aí eu percebi que eu tinha isso, tinha questão também de ter empatia pelo outro e de gostar de estar com o ser humano, né? De lidar com as questões do ser humano. Né? O profissional, né, da psicologia ele tem que gostar de lidar com o ser humano, de estar junto com o ser humano e trabalhando com o ser humano. Aí eu percebi também essas características e aí eu optei por esse caminho na minha vida também. E eu acredito que a conciliação com a sua profissão e o lado cristão também, o lado bíblico, né? Acho que ajuda ainda mais, né? No Sim, desenvolvimento da sua profissão. E sim, hoje a né? gente vai falar. Pode falar. Assim, eu lembro assim que muitas pessoas falavam também na época que eu estava prestes a entrar a fazer vestibular da importância de ter profissionais na área de psicologia cristãos, quanto que isso era importante. E aí eu procurei
ir por esse caminho também em virtude disso, dessa necessidade de ter profissionais cristãos nessa área. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Que o Luiz Carlos falou assim, eu falei para a Cintia fazer psicologia. É isso também, que ele me incentivou muito a fazer o curso, sabe? E me incentiva até hoje muito a estudar, sabe? Assim, gostaria de falar, pedir uma licença para você, ô Sara, que o Luiz, meu esposo, ele sempre me incentivou a estudar. E quando eu falei para ele que eu queria fazer psicologia, ele falou: não, faz mesmo, isso mesmo, vai dar certo, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E até hoje, né? Até hoje eu estudo e até hoje ele me incentiva a fazer os cursos que eu penso em fazer, né? E graças a Deus ele é uma bênção na minha vida. Eu acho que ele entendeu que Deus tinha um projeto na minha vida nessa área e ele me incentiva nessa área em todos os aspectos. É muito bom isso, né? Quando a gente tem um apoio. Com Graças a certeza, Deus, isso é muito importante. Esse apoio foi que me ajudou a prosseguir também nessa área. a gente vai falar de um assunto importante, que é a depressão, né? E as doenças psicossomáticas. E é um assunto assim muito importante porque muitos falam que é o mal do século, né? Tem crescido muito os casos de depressão no mundo. E eu dei uma pesquisada aqui e falou que o Brasil é o país que mais tem casos na América Latina. E que a porcentagem de pessoas que têm depressão no Brasil é maior do que a global, né? Comparando ao mundo. E nessa época de pandemia, onde as pessoas, algumas, né, estão ficando muito em casa, não estão tendo muitos contatos, a rotina está mudando, muito desemprego, a tendência também é aumentar um pouco, né? Mas a gente também quer falar aqui no contexto cristão e também no contexto científico da depressão, né? E eu queria que, para começar, você definisse a palavra depressão, o que é? Uhum. Bom, a depressão, né, Sara, ela é um estado psicológico, né, no qual a pessoa ela apresenta um humor triste, e esse humor triste, deprimido, né, ele vem associado com uma redução da atividade da pessoa, atividade psicológica, atividade física e comprometimento do funcionamento da pessoa, funcionamento ocupacional, social, familiar, né? Então, a depressão, como eu te falei, é um transtorno psiquiátrico, né? É uma doença, por a gente entender que é uma doença, tem uma classificação, né, na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e ela é uma tristeza, um pessimismo, vem acompanhado de uma baixa autoestima, é, todos esses sintomas vindo com uma intensidade e uma frequência significativa, né, como eu falei, que interfere na vida da pessoa de forma que ela não consegue desenvolver os papéis que ela precisa desenvolver na vida dela. Também nós percebemos a pessoa muito apática, um descuido com o aspecto, o cuidado com o corpo, a higiene pessoal, o aspecto pessoal. As pessoas deprimidas, elas geralmente, né, algumas preferem ficar isoladas das outras pessoas, não gostam de ter contato social, de se encontrar com os outros, né? Nos casos, alguns casos, as pessoas, né, têm a perda do prazer pelas atividades diárias e pelas atividades, né, que prazerosas, né? Às vezes a pessoa ela gosta de fazer uma atividade, mas quando ela está no estado depressivo, mesmo sendo uma atividade prazerosa, algo que todo mundo gosta de fazer, ela é, perde a vontade de fazer, né? Eu lembro na faculdade um professor falava muito isso com a gente, você quer saber se a pessoa realmente está em depressão? Chama ela para fazer uma coisa que todo mundo gosta de fazer e que ela também gosta de fazer. Se ela recusar, isso é indicativo que ela está tendo uma perda do prazer em desenvolver as atividades que são consideradas prazerosas pela maioria das pessoas, né? E nos casos mais graves de depressão, nós vemos também a ideação suicida, né? Que é a pessoa querer morrer, querer tirar a própria vida, né? Então, esses, sim, né? Grosso modo, são os sintomas principais, né, da depressão. É,
as manifestações, né, os sinais e sintomas mais importantes, né? Tem outros também que estão da, da, da alteração no apetite, no sono, e outros, né? Mas esses eu vejo que são os mais importantes, né? E também são os mais perceptíveis, né? Que a gente consegue perceber. E quais são as principais causas da depressão? Uhum. Bom, a depressão, né? Como em todo transtorno psiquiátrico, Sara, nós vemos que não tem uma causa definida, não tem algo assim específico, né? Nós vemos que é a interação de diversos fatores. Então, nós podemos ver que tem a questão hereditária, né? Mas ela por si só, ela não é fator determinante para desencadear uma depressão. Às vezes a pessoa pode ter uma predisposição genética, mas não existe outros fatores na vida dela que possam desencadear o transtorno depressivo. Então, pode ter, né, uma carga genética, hereditária, associada com a história de vida da pessoa, com algum evento traumático que ela passou na sua vida. Então, é um conjunto, né, de interação de vários fatores que desencadeiam a depressão. Não existe uma única causa, né? É, e também nós vemos, né, que o consumo de álcool e drogas também, em alguns casos, pode levar as pessoas a terem depressão. E estudos mais recentes, né, envolvendo as neurociências, apontam para um desequilíbrio bioquímico que causa depressão nas pessoas. Nós vemos, né, que no sistema nervoso, é, a ligação entre os neurotransmissores, né, é feita através das sinapses, e essas sinapses elas são favorecidas pelos neurotransmissores. E no caso, né, das pessoas deprimidas, alguns neurotransmissores estão em níveis muito baixos, que são a endorfina, a serotonina, a ocitocina, né? Aqueles neurotransmissores que terminam com ina, eles estão Uhum. muito relacionados com a sensação de bem-estar e de prazer do ser humano. E nas pessoas deprimidas, esses neurotransmissores, essas substâncias, elas estão em níveis mais baixos, né? E aí que entra a atuação dos antidepressivos. Eles ajudam a regular a produção é, dessas substâncias no organismo e favorecendo aí um equilíbrio e uma melhora no estado emocional, no estado psicológico da pessoa. Então, assim, como eu te falei, são diversos fatores, né? Não existe assim, Uhum. uma única causa. É, então, muitos estudos são feitos nessa direção, né? Para ver, para descobrir ali qual que é o principal fator, né? Mas ainda não tem nada conclusivo. Só podemos apontar para a interação de diversos fatores, como eu falei, a hereditariedade, a história de vida, algum evento traumático, consumo de bebidas alcoólicas, de drogas e esse desequilíbrio bioquímico. E igual você falou, a depressão então ela deve ser tratada com medicamento para aumentar essas substâncias, né, que você acabou de explicar, que elas vão voltar a trazer prazer, felicidade, né? E também quais são as formas de tratamento, né? A ajuda psicológica, né? Quais para você, quais são as formas de Sim, tratamento? então, tem a questão do tratamento com medicamento, né? Que aí a pessoa procura um médico, né? É, e tem a questão da psicoterapia, né? Então, assim, nem todo caso precisa do uso do medicamento. Tem casos que não precisa, que não tem essa necessidade. Só com a terapia, a pessoa consegue elaborar as situações da vida dela, superar, né? Às vezes é um evento traumático, é uma história de vida difícil, e talvez com a terapia, só com a terapia a pessoa consegue superar um quadro depressivo, né? Alguns casos, né, existe.
exige o uso de medicação nos casos mais graves, né? E também, às vezes, pode ter a necessidade dos dois, da psicoterapia associada ao uso da medicação. Então, e durante muito tempo, muitos cristãos falavam que a depressão era ou falta de Deus, ou falta de fé, ou então até é um pecado a pessoa estar deprimida. Mas o que você pensa sobre isso? E você acredita que isso ainda há no nosso meio cristão? E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Uhum. Bom, como eu falei no início, né, a minha visão sobre a depressão, eu vejo ela como uma doença, assim como outras doenças que nós temos. Eu vejo assim que nós não podemos atribuir, né, a depressão pura e simplesmente a uma falta de fé da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que entendê-la como uma doença, né? Então eu vejo assim que Travou um pouquinho. Para você está travado também? há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, né, Sara, nós vemos, né, que as pessoas entendiam assim, dessa forma. Eu vejo que hoje teve um avanço nisso. É. As pessoas estão mais abertas, né? Estão entendendo que não não é algo assim que pode ser explicado simplesmente por uma falta de fé em Deus. Então, assim, eu vejo que está tendo um avanço, que as pessoas estão tendo mais essa compreensão de que é algo que é uma doença mesmo, assim como outras partes do nosso corpo, às vezes passam por uma disfunção e adoecem, a mente também pode acontecer isso com ela, de ser um adoecimento mesmo, sabe? É, e eu acredito que melhorou muito, mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar, prosseguir mais. Eu acho que tem muitas pessoas que ainda pensam que é assim, muitas pessoas ainda vêm com esse pensamento, né? É uma questão, assim, não só da igreja, sabe, Sara? É uma questão que eu vejo, assim, também da sociedade como um todo mesmo, acaba refletindo também na igreja, né? As pessoas têm muito preconceito em psicólogo, em psiquiatra, pensa que é só porque eu não sou doido, né? Não vou É. em psicólogo. Né? Então, assim, a gente vê que precisa de progredir um pouco mais nesse sentido, mas graças a Deus teve uma evolução significativa de um tempo para cá. Né? Assim, nós vemos que hoje esses assuntos estão sendo tratados, às vezes em congressos, na igreja, em encontros, né, para mulheres. Esses assuntos estão sendo considerados. Então, assim, eu vejo que é um avanço, né, muito importante. E o que poderia fazer para mudar esse cenário, né? Nós já vemos nós vemos que já teve uma mudança, mas que precisa de progredir. Eu vejo que, em primeiro lugar, a gente tem o conhecimento da Bíblia, né? Procurar conhecimento, em primeiro lugar, da Bíblia, porque a própria Bíblia, ela fala, né, de homens que mesmo sendo homens de fé, mesmo sendo homens que fizeram a obra de Deus, que trabalharam para Deus, homens que tiveram uma expressão significativa na nação de Israel, na propagação do Evangelho, a Bíblia fala desses homens em alguns momentos se sentirem cansados, deprimidos, desanimados e até mesmo pensando em tirar a própria vida, né? Nós vemos que Travou um pouquinho. Pera aí, gente. Vamos aguardar um pouquinho, que da última vez voltou.
Até o próprio apóstolo Paulo, né? Nós vemos que ele passou também Gente, por um é porque, momento é porque travou um pouquinho, ficou um tempinho travado. Você pode repetir um pouquinho? Sim, então, eu estava falando, né, que vários homens, né, na Bíblia, importantes, homens de fé, né, até o próprio apóstolo Paulo, né, fala na Bíblia lá que passou por um momento, na Bíblia fala que ele passou por um momento que ele desesperou da própria vida, né? Então, assim, a gente enxergar que homens de fé também passaram por situações de tristeza, de desânimo, no estado psicológico abatido, né? E que isso é normal do ser humano. Então, acho que quando a gente lê a Bíblia, a gente entende isso, né? E também a Bíblia, ela enfatiza muito a questão do estado emocional do ser humano, né? Lá nos Salmos, né? Fala, por que está abatida a minha alma? E por que se É, perturbas dentro de mim? Então, quer dizer, mostrando que o homem, ele fica perturbado, fica abatido mesmo, né? Então, eu vejo assim, para superar esse cenário, né? Acho que primeiro é mais importante o conhecimento da palavra de Deus. é, E depois é o conhecimento das doenças mesmo, dos transtornos psiquiátricos, né? Nós vemos que Deus, ele permitiu também que a ciência avançasse nessa área, né? Para que nós pudéssemos desfrutar disso, né? Quando precisarmos de um tratamento, quando precisarmos de uma informação, de um acompanhamento, né? Por algum especialista. Então, de ter conhecimento sobre isso, né? De estudar, de ler. Hoje em dia tem sido muito divulgado é, conhecimento nessa área, né? Porque a pessoa que quiser ter acesso a conhecimento nessa área, o que é uma depressão, os principais sintomas, os tratamentos, isso está aberto para todo mundo saber. Então, acho que também buscar o conhecimento, né? A respeito é, das doenças. é o conhecimento científico, né? Hoje a gente, igual você falou, Sim, tem o YouTube, tem psicólogos lá falando, né? Então, realmente, assim, a pessoa. Hoje não tem mais desculpa para a pessoa ignorar. Falar, ai, eu não sim. sei, né? Se a É, pessoa procurar, hoje tem muitas ferramentas. E uhum. atualmente a gente tem visto muitas notícias de pastores com depressão. Muitos, às vezes até chegaram ao ponto de suicidar. Você acha que tem algum fator relevante do pastorado que leva eles a uma situação depressiva? Sim, né? Eu vejo assim que o pastorado, o Sara, é uma função, né, um exercício que sobrecarrega muito o ser humano, né? São muitas responsabilidades, são muitas cobranças, né? E, e o pastor, ele precisa de também lidar com muitos casos de membros que não estão bem, que estão passando por situações difíceis, né? Ele Uhum. tem que apoiar, ele tem que cuidar de pessoas que estão vivendo situações assim, limites, situações muito complicadas na vida pessoal, na família, né? Então, assim, ele lida com problemas rotineiramente, todo dia. E isso afeta também o pastor, porque o pastor ele é um ser humano, ele é um ser humano com todas as fragilidades que o ser humano tem, né? Então eu vejo que é uma função, né? Um papel aí que exige muito do pastor. E eu vejo também que uma das situações assim que impede os pastores de ter uma vida emocional mais equilibrada é a questão de não poder demonstrar que não está bem, né? O tempo todo tem que mostrar, demonstrar que está bem, que está tranquilo, que não tem nada afetando a vida emocional dele, né? E muitas vezes, pensando sobre esse assunto, a gente entende que alguns desses pastores que chegaram a cometer o suicídio, é porque não puderam, de alguma forma, expressar o que estavam sentindo e mostrar que realmente não estavam bem, né? E então, assim, eu vejo que se tivessem uma abertura para falar que não estou bem, preciso de um tratamento, né? É, talvez a situação não tivesse chegado nesse extremo, né? Eu acho assim que
a igreja, ela tem que entender que o pastor, ele é um ser humano e que vai ter momentos que ele pode estar triste, abatido mesmo. E o próprio pastor também, ele tem que entender que tem momentos que ele tem que assumir que não está bem e procurar uma ajuda, né? Procurar um recurso, procurar um acompanhamento, né? Eu vejo que são esses fatores, mas às vezes eu percebo que o que pesa mais é não poder, às vezes, demonstrar o que não está bem, né? É Porque verdade. isso impede a busca de uma ajuda no momento difícil, isso impede a busca de um tratamento, né? E você acredita assim que como pastor, ele tem a função de aconselhar, de cuidar das pessoas? Você acredita que seria necessário, importante ele ter um curso de psicologia, às vezes nem uma graduação, mas fazer estudos, cursos, participar de palestras assim para aumentar esse conhecimento, para ajudar tanto as pessoas e tanto ele mesmo, né? Porque às vezes, igual você falou, o pastor vê que as pessoas que tem que vir ele para ele ajudar. Então ele às vezes deve que ele pensa assim, né, para quem que eu vou pedir ajuda, Uhum. né? Então você acha que seria importante, necessário esse curso, especialização, alguma coisa nesse Com sentido? certeza. É muito importante, é muito necessário, né? Porque o pastor, ele está lidando com pessoas, né? Então, assim, eu vejo que quem lida com pessoas tem que ter um conhecimento, sim, da psicologia. É muito importante ter esse conhecimento. Então, eu vejo também que nessa parte evoluiu muito. Tem muitos pastores que procuram fazer o curso de psicologia, né? Aqueles que não às vezes podem fazer o curso, procuram o conhecimento da área também. Tem muitos cursos de aconselhamento pastoral, e nesses cursos de aconselhamento pastoral também tem muito conteúdo de psicologia. Então eu vejo que é importante, sim, o pastor ter esse conhecimento também da área de psicologia, buscar, né, esse conhecimento. E hoje em dia, né, tem muita, nesse meio também está sendo muito difundido no meio dos pastores, o conhecimento nessa área também. O pastor Luiz Ricardo comentou aqui: muitos pastores pensam que não podem demonstrar nem para a esposa as suas tristezas e angústias. Acho que é por causa desse sentido, né? Dele achar que eu não posso ficar mostrando para todo mundo, sendo que eu que tenho que cuidar das pessoas, como que eu vou mostrar que eu tô fraco, né? Uhum. Realmente. A Ana perguntou se tem diferença no tratamento de um psicólogo evangélico para um não evangélico. Bom, eu vejo assim, né, no caso da pessoa ser evangélica, né, eu acho que é importante ela procurar um psicólogo evangélico, né, se tiver essa possibilidade, né, de passar por um psicólogo evangélico, eu acho que é algo que vai contribuir, porque faz parte ali das crenças, dos valores, dos princípios, né? Vão estar ali na mesma direção, na mesma linha, né? Então eu vejo que é importante, sim, uma pessoa evangélica, né? Para uma pessoa evangélica, eu vejo que faz diferença. Sim, com certeza. E a gente já comentou aqui que muitas vezes a depressão ela leva ao suicídio, né? E a gente vê muitos casos. Assim, parece que noticiados não são muitos, porque parece que tem algum tipo de lei que não pode noticiar suicídio, eu não sei muito bem. Mas a gente vê acontecendo muito. E o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre o ponto que a depressão chega ao suicídio. Você quer saber o que que a Bíblia fala? É, Bom, né? Isso é uma questão assim, até teológica mesmo, né? Não sei se eu vou saber é, responder dentro a gente vê assim que muitos, né, tem uma linha que fala que quando a pessoa chega nesse ponto de cometer um suicídio, a pessoa perde a salvação, né? É isso que você está perguntando, né, Sara? mas assim, olhando pelos dois lados, científico, que é uma doença que leva a isso, Sim. mas a pessoa se suicidou, então ela perde a salvação. Juntando os dois, qual que é a sua posição? Qual que é a minha posição? Bom, eu É, vejo assim, no caso de ser
essa questão ela é muito polêmica, né? E muito Eu controversa. sei. Eu vejo assim, eu acho que Deus vai julgar cada caso. Eu não sei dizer assim, eu acho que não tem assim, uma linha para a gente pensar. Como eu falei, tem uma linha teológica que fala que realmente a pessoa perdeu a salvação, está condenada. Mas já tem outra linha que já é mais já considera mais essa questão de que a pessoa está num sofrimento muito intenso, né? Que aí ela Uhum, perde até, né, o discernimento das coisas, ela perde até a sua capacidade de fazer as escolhas, né, da vida e vai para esse caminho, né? Tem uma outra linha que leva em conta esse o comprometimento que a pessoa se encontra, né? No momento que ela cometeu o ato, né? Então eu vejo assim que, para mim, eu penso assim, que Deus ele vai é, considerar cada caso individualmente. Eu vejo uhum. assim. Então, eu te perguntei isso porque antes eu tinha muito certo isso. Morreu de suicídio e perdeu a salvação. Não tem opção. Mas, quando acontece com pessoas assim próximas, a gente Uhum, fica assim, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, você fica pensando por esse outro lado que você comentou, né? A pessoa estava numa situação totalmente atordoada. Então, assim, eu acho que jamais a gente pode falar, né? Ah, foi pro céu, foi pro inferno, mas é igual em todos os casos. A gente nunca pode afirmar, assim, com certeza, onde a pessoa tá depois da morte, assim, no céu ou inferno, né? Mas eu uhum, passei a pensar dessa forma depois que eu me sensibilizei com alguns casos que eu vi próximo, entendeu? E também tem um caso de Sansão que eles comentam, né? Porque aí eu fui pesquisar, né? uhum. Porque Sansão suicidou, mas ele suicidou num outro cenário, né? Aí tem Cenário. alguns teólogos que falam que não foi suicídio, mas ele se matou, então. Mas eu sei que É, então, mas eu sei que é uma situação assim polêmica, uhum. mas realmente eu também penso assim que é Deus que sabe, né? Que Deus vai considerar cada caso, né? Eu também acredito assim. E durante as minhas pesquisas que eu fiz, eu vi uma frase que fala assim: o transtorno psicológico não é desencadeado pelas situações, mas pelas interpretações que fazemos. Você concorda com essa frase? Sim, ela tem sim um. Eu concordo, sim, porque o que que acontece, né? Cada pessoa interpreta uma situação de uma forma, né? Então, assim, aquilo que pode ser um desastre para uma pessoa, uma catástrofe, às vezes para outra não é, né? Eu acho que isso depende, né, da, da forma como cada um pensa as situações, né? A gente vê que quando a gente fala de ser humano, né, é muito difícil a gente estabelecer uma regra, né? Então, tem pessoas que às vezes passam por uma situação traumática e desenvolvem uma depressão, né? E outras não, às vezes passam pela mesma situação, uma situação idêntica, né? E não Uhum, desenvolve, e aquela situação, né, de trauma, de dificuldade que a pessoa passou, às vezes, para ela foi ali um momento que ela conseguiu se superar e se fortaleceu, né? Então, assim, uhum, eu acredito que essa frase seja verdadeira, sim, considerando que cada ser humano enxerga uma experiência da sua forma particular, da sua forma peculiar. Então, nós não podemos perder isso de vista. Então, para uma pessoa, o acontecimento é de um jeito, e para outra pessoa, o mesmo acontecimento é de uhum, outro jeito. A gente vê, né, às vezes, na criação, né, dos filhos. Às vezes, um filho é criado de um jeito, e uhum. é a mesma criação que o outro recebe. E cada um se comporta de maneiras diferentes diante disso. Então, isso vale também para essa questão que você colocou aí, Sara. Eu concordo com essa frase e vejo que ela tem sentido sim e pode ser verdadeira. Depende, assim, igual você falou, do que você vai se apegar, né? Você vai ficar só sofrendo por causa daquilo, ou você Uhum, vai
transformar aquilo num fortalecimento para sua vida, né? Sim, Igual, aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, ó, não é todo mundo que tem um luto muito grande que entra em depressão, mas às vezes a morte de uma pessoa, assim, que às vezes a pessoa só não tinha tanto contato, já leva, né, a um estado depressivo. Então eu achei essa frase muito interessante, realmente. uhum, E você acha que assim como a gente pode prevenir doenças físicas, como alimentação saudável, com exercícios físicos regulares. Tem como a gente prevenir a depressão ou algum transtorno psicológico? uhum, com certeza. Tem como a gente prevenir com a atividade física, como eu falei, né? Do, do equilíbrio bioquímico, né? Quando a pessoa está deprimida, esse vamos dizer, equilíbrio, né? Nesse aspecto. Então, assim, por exemplo, a atividade física, ela auxilia nesse equilíbrio bioquímico, né? E também alguns alimentos, eles colaboram para a prevenção também de doenças psiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade. E outros favorecem, né? Então, ter uma alimentação equilibrada, ela também interfere na nossa saúde mental. Por exemplo, é, o café. O café é um estimulante, né? Então, assim, para as pessoas que têm altos níveis de ansiedade, não é interessante o uso do café. Então, é Ah, não é. ela diminuir, né, o uso do café, substituir por outras bebidas, né, e um chá mais tranquilizante, né? E aí vai, né? Então, assim, eu acredito que uma alimentação saudável, equilibrada e também a prática de exercícios físicos podem prevenir doenças psiquiátricas, especialmente a depressão e a ansiedade. E a gente já falou aqui que a depressão, ela não é falta de Deus, não tem nada disso, é uma doença mesmo da mente, né? Mas você acredita assim que uma meditação diária da palavra de Deus também pode ajudar a prevenir ou então fortalecer a pessoa após um evento traumático? Com certeza, com certeza. E porque, né, quando nós paramos para ler a Bíblia, para meditar, né, na palavra de Deus, a palavra de Deus, né, ela vai até onde nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra consegue chegar, né? A palavra de Deus, né, ela é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ali onde ninguém chega, a palavra de Deus chega, né? Então, assim, aquela pessoa que tira um tempo para meditar na palavra de Deus, ela com certeza está prevenindo a depressão e a ansiedade em sua vida. E aquela pessoa que está passando por um momento de depressão e ansiedade e também medita na palavra de Deus, ela também vê ali como algo que pode curá-la, né? Que pode tirá-la dessa situação. Então, a meditação na palavra de Deus, ela é imprescindível para nossas vidas em todos os momentos, tanto para aqueles que não apresentaram nenhum transtorno psiquiátrico, tanto para aqueles que é, chegaram a ter. Então, é imprescindível a meditação na palavra de Deus, porque atinge áreas da nossa vida que nenhum profissional atinge, que ninguém atinge, né? Com certeza. Então, é uma forma assim de prevenção e de tratamento também, né? Tratamento também, E você acredita assim que pessoa assim é que ela sofreu um trauma, né? Um processo traumático, ou vários processos traumáticos. Você acha que é importante ela procurar ajuda psicológica já no início para evitar de chegar a um estado depressivo? sim. Eu vejo assim que a pessoa sofreu um trauma, né? Tá aí no, né? Teve aí uma situações adversas na vida dela, sucessivas, e a pessoa ela procurar uma ajuda psicológica, né, um acompanhamento, eu acho que é importante. Previne sim, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu passei por um trauma, eu vou esperar um pouco, ver se melhora, depois eu procuro uma ajuda, né? Então, o indicado seria procurar ajuda, né? E aí
depois o próprio profissional pode entender que a pessoa não precisa mais daquele acompanhamento e dar uma alta e falar, olha, por enquanto você não precisa, né? É, ou pode entender que a pessoa precisa daquele acompanhamento. Então, eu acho que é sempre válido, após um trauma, procurar por um profissional, né, da psicologia para fazer uma consulta, um atendimento, né? E ver, né, até que ponto é necessária a continuidade do atendimento, ou às vezes não precisa, que tem casos que não precisa, e tem casos que vai precisar, como a gente tinha comentado anteriormente. Mas é sempre bom procurar por um acompanhamento, por uma consulta com um psicólogo, né? Acho que isso é muito bom. Acho que a gente precisa de romper com esse preconceito, né? Com os É, psicólogos, né? E de ver que é um profissional como qualquer outro, né? Como, para te como qualquer outro ajudar a sair profissional. daquela situação, né? Então, assim, e procurar quando for necessário, né? Quando perceber que for necessário, passei por um trauma, estou numa fase de luto, procura um psicólogo para poder aí te orientar tanto para continuar o acompanhamento, quanto também, né? Às vezes pode perceber que não é necessário e dar uma alta, e às vezes ficar só no atendimento. Isso vai depender de cada caso. Ah, a Lívia perguntou aqui, quando os irmãos têm ciúmes um dos outros, é considerado um transtorno psicológico? Eu acho que nesse caso aqui perguntar um ciúme excessivo, né? Ai, é normal, né? Ter ciúme entre irmãos. É normal. Acho que não pode extrapolar muito, né? Mas é normal. E você poderia falar mais um pouco sobre casos bíblicos de depressão? Assim, por exemplo, como o de Elias, Sim, né, né? Eu também. falei para vocês, né? Travou um pouquinho. Vamos aguardar só um pouquinho. Tá voltando. Já aconteceu algumas vezes. Sim. Oi, Sara, acho que travou aqui. É, a tela tá escura. Tá escura, tá? Aham. Deixa eu ver aqui. Não voltou, não? Não. Ah, Aí. agora voltou. Deu certo. Então, né, os casos, né, na Bíblia que nós vemos, nós vemos o caso clássico, né, o exemplo clássico é de Elias, né, que Elias, Uhum. ele entrou, assim, num processo semelhante ao de depressão, logo após ele ter desafiado os profetas de Baal. Então, a gente vê, né, que foi logo depois de uma vitória que ele teve, ali, de um ápice que ele viveu na vida dele, ele passou por um momento de depressão, de cansaço, de desânimo, escondeu numa caverna, não quis mais viver, pediu para morrer, né? Então nós vemos que ele é um caso clássico, né, de depressão, né? Nós vemos também que Jonas, né, depois que ele foi lá e pregou para o pessoal, para o povo lá de Nínive, né? Fez também algo assim importante para Deus. A gente vê que ele ficou extremamente desgostoso daquilo, né? Deus usou ele para falar com o povo e ele ficou desgostoso e ficou todo ressentido, né? Com Deus, Uhum. com a vida, pelo que, né? Porque Deus tinha perdoado o povo de Nínive, sentido de ficar desgostou da vida, né? Pelo que havia acontecido. Nós vemos Moisés também, né, o grande líder do povo de Israel, ali na peregrinação no deserto. Nós vemos que ele também viveu, passou por uma fase de desânimo, passou por uma fase de, de desanimar de tudo mesmo na vida, diante da murmuração do povo, né? Aquele povo muitas vezes levantava contra Moisés,
murmurando, né? E aí nós vemos, né, que em determinado momento Moisés ele sentiu muito pesado. Travou. Deixa eu guardar um pouquinho. Tem um versículo, né, na Bíblia, acho que está em Êxodo, deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Êxodo, é, Êxodo capítulo, Números capítulo 11, que Moisés pede para que Deus o matasse, né? Acho que é no versículo de número 15, fala assim, olha, e assim fazes comigo, mata-me. Então quer dizer que Moisés ele estava tão ali desorientado, estava tão sobrecarregado, atordoado com a situação, que ele, assim como Elias, ele também pede para que Deus tirasse a vida dele, né? Então, nós vemos esse exemplo, tem o exemplo também de Jeremias, né? Eu vejo gente ver que Jeremias parece que ele tinha uma baixa autoestima também, né? E de Paulo, como eu falei, né, anteriormente, e aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 8 a 9, no versículo 8 diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, assim, Paulo estava vivendo ali na Ásia uma tribulação muito grande, né? Ele fala que nós somos de tal maneira agravados que até da vida desesperamos, quer dizer, ele perdeu a esperança de vida ali naquele momento, né? Naquelas tribulações que ele estava enfrentando ali na Ásia. Muito bom. Alguns casos, né, e nós vemos ali, né, Davi também, em alguns momentos, né, expressando que a alma dele estava batida, que ele estava entristecido, que ele estava desanimado, que ele estava tudo perturbado, né, com o seu espírito perturbado. Então, nós vemos que tem diversos casos na Bíblia, né, que homens de Deus, homens de fé, passaram por um estado psicológico deprimido, triste, desanimado, assim vai. Muitos salmos, né, que Davi escreveu, muitos Sim, momentos ele fala, né, a sim, situação, como ele estava se sentindo, pedindo para Deus, né, sim, tirar aquilo dele, aquele sentimento dele, né. E é o que a gente sim, precisa fazer também, né, além de buscar ajuda psicológica, firmar em Deus mesmo, né, pedindo para sim, ele nos ajudar. é. E agora a gente vai falar um pouquinho de doenças psicossomáticas. Você poderia definir para a gente o que são essas doenças? Uhum. Bom, as doenças psicossomáticas são aquelas doenças relacionadas à emoção, aos sentimentos, ao estado emocional que a pessoa apresenta num determinado momento da vida dela, né? Então, são doenças, né, que têm a sua origem na alma, nas emoções e sentimentos, né? Elas iniciam aí, na verdade, a pessoa está com o sentimento, a alma é adoecida e isso reflete, de alguma forma, né, se manifesta no corpo da pessoa. Então, dessa forma nós podemos definir as doenças psicossomáticas, né? E qualquer doença pode ser psicossomática, por exemplo, diabetes, pressão alta, infertilidade, até mesmo câncer, ou só algumas doenças específicas são geradas por causa da mente. Travou? Travou? Tá travando, travou. Pode Ah, repetir, por mas aqui para favor? mim não travou, não. Aqui para mim travou. Mas você ouviu minha pergunta? Eu vi só o finalzinho que eu não ouvi. Ah, tá. Então, aí doenças como diabetes, pressão alta, infertilidade ou até mesmo câncer. É qualquer tipo de doença ou tem as doenças específicas, que são Uhum. psicossomáticas? Então, na verdade, todas essas doenças que você falou, elas têm, em alguns casos, elas podem se manifestar
tendo a contribuição do estado emocional da pessoa. A gente não pode falar que todo caso é em virtude do estado emocional da pessoa, né? Por Aham. exemplo, né? Um câncer pode ser, né, junto com outros fatores, né? E o estado emocional da pessoa ser desencadeado, tem um fundo emocional. O fundo emocional pode ter sua contribuição, né, na manifestação da doença. Diabetes, tem diabetes que é emocional, né? Uhum. Que tem essa questão já né, mais definida. Mas tem a diabetes que não tem nenhuma relação com questão emocional. Então a gente precisa de entender isso, que tem doenças que a questão emocional vão interferir, Uhum. vai interferir, que questões psicológicas vão estar ali presentes, contribuindo para a manifestação da doença, e às vezes a mesma doença não teve nenhuma relação com aspectos psicológicos e emocionais, né? A questão da pressão alta, né? A gente pode É, dizer que tem uma questão, um componente emocional presente, mas em outros casos pode ser uma questão hereditária, né? Outras situações, às vezes sobrepeso. Então, assim, mas essas doenças que você falou aí, em alguns casos, elas podem sim ser, é, se manifestarem tendo uma contribuição de aspectos psicológicos, né? por exemplo, igual pressão alta. Às vezes a pessoa já tem pressão alta, né? Mas ela fica nervosa por algum, qualquer motivo quando vê ela vai lá nas alturas, né? E diabetes é a mesma coisa, que eu já acompanhei casos. É só a pessoa ficar preocupada quando vê a glicose vai lá em cima. Você fala, pelo amor de Deus, na Sim, calma. Então você vê que é. tem umas que é mais específica, a gente consegue ver melhor isso, né? A gente vê que a alteração foi por causa do estado emocional da pessoa, né? Tem algumas É, que são mais específicas, a gente consegue ver que fica mais clara essa relação. É, a gente não pode, assim, achar que doença emocional, estado psicológico vai causar, mas a gente vê que fazer uma relação assim muito direta, mas a gente vê que interfere, sim. é. E em alguns casos a gente vê que foi o fator emocional mesmo que contribuiu para a manifestação da doença, né? Uhum. E agora eu queria te perguntar uma pergunta, assim, que é um caso pessoal meu. Se a ansiedade ela afeta principalmente o sistema digestivo. E por que que eu tô te perguntando isso? Porque em dois momentos da minha vida eu sofri de ansiedade. Mas assim, eu não sei explicar, não era uma ansiedade que me dava. Como que fala que as pessoas falam ataque, assim? Eu não tinha nenhum ataque de ansiedade, mas eu vivi uma vida muito corrida e muito ansiosa, aquela agitação, e muitas preocupações também com enfermidades que surgiram na minha família. E aí o que acontece? Nesses dois momentos, eu fui diagnosticada com problemas no sistema digestivo. E uma Uhum, vez até a médica me aconselhou, né, a tomar alguns remédios para ajudar na ansiedade e até fazer um tratamento psicológico, que ela falou que estava diretamente ligado ao uhum, sistema digestivo. E depois eu percebi que quando eu ficava mais calma, por exemplo, quando eu entrava de férias, os sintomas assim caíam quase todos, entendeu? Eu melhorava muito nas férias, aí voltava à faculdade de novo, aí começava aquela tudo de novo. Aí eu queria uhum. saber se principalmente se tem uma ligação maior nas doenças mentais, na ansiedade, com o sistema digestivo. Sim, tem muita relação, sim, Sara. O sistema gastrointestinal, né? A gente vê também muitos casos Uhum. de gastrite nervosa, né? O seu próprio nome já remete a uma questão emocional, né? Muitas pessoas desenvolvem um quadro de gastrite, de úlcera por causa de questões emocionais, né? E também questão, né, afeta o sistema digestivo. Muitas pessoas passam por problemas assim de diarreias constantes por causa de questões emocionais, principalmente a ansiedade, né? Tem uma síndrome, né, que eles descobriram, que chama síndrome do intestino irritável, que a pessoa Isso aí. isso e É. eles e assim não tem os pesquisadores não encontraram uma causa assim específica, porque a pessoa Uhum. ela faz exames,
Ela passa por uma série de exames e não encontra nada de anormal. Ô, Mas Cintia, rapidinho, a live vai cair, porque em uma hora ela cai, mas a gente vai voltar. Aí o tá, pessoal que tá acompanhando a gente aqui, eu só vou encerrar a live e já volto, imediatamente, tá? É porque tá o certo. Instagram ele cai automaticamente em uma hora.